Olá, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Estamos aqui para tratar de temas bons para nossa vida, de temas que a gente possa refletir, que a gente possa rir, que a gente possa debater, coisas gostosas, leitura, formas de aprendizado, letras de música, autores famosos e nem tanto assim, enfim, coisas que a gente possa debater em conjunto. Você sabe que aqui o canal é nosso, portanto, se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma ideia, põe aqui pra mim que eu trago aqui pra gente trabalhar junto, combinado? Peço para que você se inscreva no canal e caso você goste do vídeo, por favor dê o like, porque o YouTube ele entrega conteúdos programados. Então se você der o like, ele sabe que você gosta desse tipo de assunto que a gente trata aqui. E ele vai te entregar mais canais desse tipo. E se você achar o conteúdo relevante, por favor, compartilhe com outras pessoas que possam vir no canal e dar ideias pra gente, para que a gente trabalhe em conjunto, tá bom? Bom, hoje eu vim falar de um autor famoso, Mário Vargas Llosa. Dá uma olhadinha aqui nesse livro. Ele é um autor peruano, vivo ainda, deve estar com uns 88 anos, por aí. Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Então imagina só o cacife dele. Ele foi jornalista, político, crítico, desculpa, ele foi tudo e é bem enfronhado assim na forma de abordagem da política, na sua forma de falar, na sua forma de pensar. Ele deixa bem claro isso em todos os seus textos e seus posicionamentos. Ele não fica em cima do muro, não. Bom, mas eu nunca tinha lido nada dele e me deparei com esse livro aqui em casa. Ó. Veio de alguém que me deu, acredito que do pai do Naka, sei lá. E olha só como ele tá velhinho, tá vendo? Todo manchado aqui do lado, ó, tá vendo? Mesmo assim, eu achei o nome muito divertido. Tia Júlia e o Escrevinhador. Eu achei uma gracinha e resolvi começar a ler. Mas, como vocês sabem, eu escrevo no livro, eu grifo o livro e eu encho de post-it, ó. Encho de post-it na lateral, aqui, ó, tá vendo? Na lateral, aqui, ó, tudo. Porque, gente, é a melhor coisa pra você aprender. Bom, a primeira coisa que eu fiz com esse livro que eu peguei, que tem essa capa aqui, ó, vocês podem ver como a capa que eu falei que tá velhinha, é de papel. Ela é molenga, tá vendo? Assim, ela não é dura. Então ela pouco ajuda, na verdade. Eu acho que pela idade do livro. E conforme eu ia lendo, o livro ia caindo, assim, ó, sabe? A capa ia soltando. Eu falava, ai, que coisa chata. A primeira coisa que eu fiz foi tirar. Tiro tudo, tirei, fiquei sem ela. E aí eu peguei um marcador de página que me ajuda. Aqui eu tenho esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. Mas não era esse que eu tava usando. Eu tava usando aqueles que, se vocês me procurarem no Instagram, vocês vão ver que é um que tem elástico, que ele guarda a página. Por quê? Porque o livro, conforme vai passando a leitura, ele tá muito velho, as páginas voltam, ó. Tá vendo? Aí eu faço assim, ela volta. Eu faço assim, ela não segura. Então, aquele do elástico me ajudava, mas aqui para mostrar para vocês, pode ser esse de papel que a gente pega nas livrarias. Aliás, eu deixo vários marca-páginas dos meus livros nas livrarias, para que as pessoas encontrem o meu nome. Lá tem um QR Code do meu Instagram, pois é. E aí a gente coloca aqui, ó. Tá vendo? Então tá. Vamos pro livro. Bom, eu tenho um pouco de lerdeza, sabe, gente? Vou explicar por quê. Porque o personagem aqui é o Varguitas, ou seja, Mário Vargas Llosa. É ele, é ele. Mas eu não me toquei, quer dizer, eu me toquei quase no final do livro, aqui é mais ou menos assim, ó, nessa página. Ele é um estudante de direito, um menino de 18 anos. E ele trabalha num jornal, ele faz ele é um editor lá, ele prepara as notícias para que o jornal dê as notícias. E ele tem que trabalhar com outras duas pessoas, umas que adoram tragédia, e ele tem que ficar meio que coordenando esses amigos aí. Bom, mas ele estuda direito e trabalha nessa rádio. E o dono da rádio, que é o pai e o filho, eles encontram um rapaz que veio da Bolívia, se eu não me engano, o Pedro Camacho, que segundo ele era famosíssimo lá na Bolívia, e o Pedro Camacho veio para trabalhar em Lima, no Peru, com ele. O Pedro Camacho é o escrevinhador. Sim, é ele que faz as novelas das rádios, que eram muito famosas naquela época. Aqui nós estamos falando de 50, da década de 50, por aí.
E ele conhece o Pedro Camacho, que trabalha tipo 20 horas por dia. E ele não só escreve, ele interpreta, ele dirige, ele manda embora os atores, ele tem um certo preconceito com argentinos, ele manda embora todos os atores argentinos, ele quer demonstrar como é que tem que ser atuado, ele tem como é que chama? Figurinos que ele usa para poder ter inspiração para poder escrever, sabe? Então ele vai escrever de um padre, ele se coloca de padre. Ele vai escrever sobre uma mulher, ele se coloca uma peruca loira. Enfim, ele tem uns artefatos que o ajuda na hora de escrever. E o Pedro vai descobrindo, ele é o Pedro Camacho. O Varguitas, que é o Mário Vargas Llosa, vai aprendendo com ele, o gosto que ele tem pelo trabalho. E vai detalhando pra gente como é que é essa forma de trabalhar, bem diferente do que a gente está acostumado. Mas é muito engraçado o livro. A forma de abordagem das palavras, o jeito que ele conta as histórias é divertidíssimo. E, paralelo a essa situação do Pedro Camacho, tem a tia Júlia. O Varguitas mora sozinho, porque seus pais moram nos Estados Unidos. Ele mora com os avós em Lima. E ele tem um tio que é casado com uma mulher que virou sua tia. E essa mulher tem uma irmã, que é a tia Júlia. A tia Júlia veio da Bolívia porque ela se divorciou e veio para Lima para arranjar um marido. Olha só, naquela época, mulher só poderia... Ela já nem poderia se divorciar. Mas... se ela fosse uma divorciada, a família tentava logo arranjar um marido para ela que ela não ficasse sem homem. Porque Deus me livre de ficar uma mulher sem homem. E ela mesma, a tia Júlia, ela tá condicionada a isso. Ela não reclama, não. Ela vai para Lima e tenta arranjar um marido lá, que é o que disseram para ela fazer. E ela ia fazer e pronto. Olha só, graças a Deus o mundo evoluiu. A gente não precisa ter marido. A gente tem marido se a gente quiser. De casa se a gente quiser, tem um relacionamento se a gente quiser. A gente não precisa de nada para ter respeito pela sociedade, ainda bem. E ele encontra a tia Júlia, chama de tia Júlia, ela chama de Varguitas, Marito, um negócio assim, ela usa uns sobrenomes, uns apelidozinhos que ele até não gosta depois, mas ele vai aceitando. E ela tá lá, ele tá lá também, aí ele convida ela pra ir ao cinema, ela gosta muito de ir ao cinema, ela fala o que ela gosta de assistir, e ele vai levando ela ao cinema. E o que vai acontecendo? Eles vão se apaixonando. Ele vai se apaixonando por ela. E começa aquele namorinho mesmo, de pegar na mão, de passar a mão assim, de dar um beijinho furtivo. Quando eles começam a se beijar, eles estão numa rua escondida. Eles começam um namorico mesmo, só que ela tem 30 e tantos anos e ele tem 18. Imagina isso naquela época, era uma tortura, um horror, tenso. E ele vai se apaixonando. E se apaixonando cada vez mais. E vai se apaixonando e tal. Só que a tia Júlia, gente, precisa arranjar um marido. Então já começam a tratar de acharem uns partidos aí pra ela. Ele fica muito nervoso. Não aceita de jeito nenhum. E decide o quê? Casar-se com ela. Ele decide casar-se com 18 anos. E lá no Peru, naquela época, ele não tinha maioridade com 18 anos. Devia ser como era aqui no Brasil antigamente, 21. E quando ele decide se casar, o pai dele vem dos Estados Unidos. E ele morre de medo do pai, morre de medo. A mãe tenta falar com ele, todo mundo fica contra a tia Júlia na família. É um bafafá danado. O amigo dele começa a namorar a prima dele, que é a Nancy. E a Nancy meio que acoberta todo mundo ali. Ela que ajuda, ela que arranja um apartamento, ela que faz isso, tal. E eles têm que se casar fora de Lima. Porque como ele não tem autorização do pai para casar, o pai não ia dar. E com 18 anos, ninguém ia casá-lo, fazer com que ele assinasse uma certidão de casamento. Então eles fogem de Lima, vão para umas cidades no meio lá do nada, sei lá, próximo a Lima, mas é aquelas do interior, que o prefeito mora em outra cidade, que o prefeito é a pessoa que tá pescando, porque ele vive da pesca, porque é uma cidadezinha, tipo um xerife. Então assim, é bem divertido. E no meio dessa história toda com a tia Júlia, que é super engraçada, e você fica empolgado, você quer saber o que vai dar, como é que vai ser, se ele vai conseguir ou se ele não vai conseguir, ele conta as novelas do Pedro Camacho. Isso também eu não entendi de primeiro. Porque ele tá contando uma história, o capítulo seguinte, ó, cada post-it aqui, ó,
é um capítulo quando começa as novelas do Pedro Camacho. Então, um capítulo é a história dele com a tia Júlia, a história da vida dele, e um capítulo é a história do Pedro Camacho, que ele começa, tá vendo? Assim, ó. Aí ele começa a contar a história. Aí eu falava, gente, mas o que tem a ver esse povo aqui que eu não tô entendendo? Será que eles vão se conhecer? Será que o Varguitas vai conhecer essas pessoas que estão aqui? E dramas, assim, dramas, você sente, o capítulo é curto, mas é uma história bem dramática, de paixão, de injustiça, de preconceito, de valores invertidos que a gente tem na vida. E você fica ali meio, nossa, será? É bem curtinho, mas é bem pesado. Pesado que eu digo assim, bem intenso, né? E depois eu fui entender que são as novelas do Pedro Camacho que ele colocava no meio da história dele. Ou seja, de uma inteligência. E ele chega no final do livro, ele consegue unir todas as novelas num único lugar. Aliás, é num jogo de futebol. Ele une todas as personagens de todas as novelas que ele conta. Aqui tem quantos capítulos? Acho que tem 20. Peraí, deixa eu ver. Não enxergo nada, gente. Espera só um minutinho. Vamos ver se tem 20. Ó, esse aqui já tá descolando, gente. Que coisa irritante. Pera, não é pra descolar assim. Ai, meu Deus, acho que descolou. Perdi minha marcação. Fico tão irritada quando isso acontece. Tem uns post-its que são uma porcaria, viu? Eles descolam, é uns de papel que eu comprei. Eu ganhei até, mas não gostei não. São 20 capítulos, gente. 10 capítulos se referem a ele e a tia Júlia. E os outros 10 dariam 9 novelas. E o último é a união de todo mundo. Ou seja, é muito divertido, muito gostoso, muito fácil de ler. E você começa a debater com a realidade atual. O que é esse negócio de mulher ter que ter marido, gente? O que acontece com esse negócio de preconceito, que tem até bastante hoje, mas assim, dramas vividos em famílias, paixões, amores proibidos. Um deles é o do Pedro do Varguitas. Então, assim, você começa a refletir ao mesmo tempo que você dá risada. É uma leitura gostosa, fácil de fazer, fácil. Pode ir atrás que vocês vão gostar. E tem o final do Pedro Camacho, que não... abala a gente um pouquinho. Mas vocês precisam ler, porque eu não vou contar, não. Só contei tudo isso até aqui para te estimular na leitura. Vá atrás, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, é novela de rádio. Você tem noção do que tinha que ser dramático para as pessoas entenderem? Gente, nós temos exemplos de novelas belíssimos que a gente amava. Rock Santeiro, qual mais, hein? As mulheres do Manuel... As novelas do Manuel Carlos, que eu amava. Mulheres, né, que amam demais, sei lá, um monte de novela aí da Globo que era maravilhosa, né? Hoje em dia eu não assisto mais, nem sei mais o que tá passando, mas eu gostava muito de novela, Mulheres Apaixonadas, adorava Vera Fia, as Helenas, né, do Manuel Carlos, adoro. E Avenida Brasil da Carminha, maravilhosa, né? O Clone foi uma novela boa, enfim. Eu gostei muito de assistir novela. Foi uma época legal da minha vida. E o brasileiro tem esse costume de assistir novela. A gente sabe o que é. E aqui você começa a se deparar com essas novelas, só que de rádio. E aqui você tem que ler. E você entende a dramaticidade das personagens. O drama vivido da história que ele conta. Vale a pena. Se você é um cara que gosta de novela, uma pessoa que gosta de novela, vá atrás, que aqui você vai ver um outro tipo, mas que vale muito a pena a gente aprender e debater a respeito. Bom, esse é um vídeo curtinho pra falar disso aqui. Mais uma coisa que eu tenho pra falar. Parece que essa história é real, viu? Dele com o Pedro Camacho, só que ele não chamava Pedro Camacho. Tem uma outra pessoa que tem este nome, que era o escrevinhador dele, que ele faz essa troca de palavras, né? Mas a pessoa disse que não fez nada disso, tal. Enfim, ficou nessa história aí que ninguém deu certeza. E o Mário Vargas Llosa casou com a tia Júlia. Casou e conseguiu. Quando ele casou com ela, ele tinha que ter 7 empregos para poder se sustentar. Porque o pai dele não queria que ele largasse a faculdade, né? Imagina, ele foi auxiliar de professor, jornalista. Gente, ele fez de tudo pra casar com a tia Júlia. E ficou casado com ela um tempo. Depois se separaram, ele conta ao final. Mas valeu a pena, porque olha, até eles casarem, a cena do casamento é de chorar de rir. Vale muito a pena. Portanto, essa aqui é a minha dica, vá atrás. E anote, ó, gente. Ponha post-it. Esse aqui que é de papel, que eu falei que não vale muito a pena, não. Mas anote. Anote porque
Depois você vai atrás, você pode ir atrás e falar, agora eu só quero ver as novelinhas. E aí você já tem anotado aqui. Te ajuda muito isso. Vai por mim. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer opinião que você queira, se você já leu Mário Vargas Llosa, que não seja esse um outro livro, por favor, deixe escrito aqui. E a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. Até mais.